E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Por favor, queridos irmãos, repita comigo. Estava ali uma mulher. Agora toda a igreja, diga, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga, há 18 anos. Amém. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livres da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Espírito Santo, eu declaro publicamente que eu preciso do Senhor e dependo do Senhor para pregar a tua palavra. Eu não posso de maneira nenhuma fazer a explanação da tua palavra, a explicação da tua palavra e entregar as revelações da tua palavra sem o Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nos dê a capacidade de entender e, entendendo, nos dê a alegria para reagir, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Meus filhos, eu gostaria muito que você saísse daqui essa noite convicto da sua fé, convicto de que o seu Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Salvador da humanidade. E eu queria deixar uma coisa aqui muito clara para vocês. Se vocês lerem os 4 evangelhos, vocês vão encontrar semelhança em 3 deles: Mateus, Marcos e Lucas. Eles são quase que idênticos. Mas nos 4 evangelhos, uma realidade precisa ser dita, uma mensagem está sendo passada nos 4 evangelhos. Qual é a mensagem passada nos 4 evangelhos, pastor? A mensagem de que Jesus veio a este mundo para, através da sua morte e ressurreição, nos dar gratuitamente a vida eterna. Isso se chama salvação. Então eu queria deixar uma coisa muito clara: Jesus veio para nos salvar. Ponto. Pastor, mas eu já li na Bíblia que Jesus curou cego, que Jesus curou paralítico, que Jesus expulsou demônio. Eu já vi nos evangelhos que Jesus multiplicou alimento. Eu já vi nos evangelhos que muitos milagres aconteceram. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todavia, eu quero te informar que os milagres de Jesus não era a sua missão. Os milagres de Jesus eram um efeito colateral do seu poder. Vamos de novo, para você não sair daqui com dúvida.
Os milagres que Jesus fez não era a sua principal missão. Os milagres que Jesus realizou foi um efeito colateral do seu poder. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, a seguinte expressão: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder para a salvação. Ou seja, a missão de Jesus é salvar todo aquele que nele crê. Só que nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Ainda que Ele veio salvar, já havia relatos em profecias há cerca de 500 anos antes do seu nascimento, que o poder dele ia se manifestar. E então, vindo para salvar, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, essas pessoas eram libertas, curadas e transformadas. Com isto eu quero deixar uma coisa bem clara para a sua saúde espiritual. Nós, de maneira nenhuma, devemos seguir a Jesus apenas pelo efeito colateral chamado milagre. Porque a intenção de Jesus é salvar a sua alma. Mas eu tenho aqui uma palavra. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar o Evangelho, boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos, operar maravilhas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que enquanto você caminha na sua jornada de fé, em busca de conhecer, entender, viver o próprio Jesus, você receberá milagres extraordinários. Enquanto você o busca por amor, enquanto você o busca por gratidão, Ele libera cura, Ele libera libertação, Ele libera transformação, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua casa, Ele muda tudo em você por causa do poder dEle. O texto que prova isso é este: Jesus está passando e com ele uma grande multidão. Todos estão tocando em Jesus, mas uma mulher tocou na barra da roupa de Jesus, e a Bíblia diz que de Jesus saiu poder. Busque Jesus, que a cura vem naturalmente. Busque Jesus, que a porta se abre naturalmente. Busque Jesus, que o inimigo bate em retirada naturalmente. Enquanto você entrega a tua alma em espírito e em verdade, você está buscando o reino dos céus. E quando você busca o reino dos céus, as demais coisas é acrescentadas todos os dias, acrescentadas todos os dias, acrescentadas. Pois bem, dito isso, eu quero falar hoje sobre um milagre que aconteceu na vida de uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher, ela era uma mulher encurvada. Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de ver passando uma anciã ou um ancião, um senhor bem velhinho, que de tão velhinho, andava encurvado assim, ó. Quem já viu? Quem já viu? Eu já vi.
E aquilo chama atenção porque eu não consigo entender como aquela pessoa ela vai fazer os afazeres da vida, né? Como deve ser difícil para alguém que vive encurvada. E o texto que nós lemos fala de uma mulher encurvada. Todavia, essa curvatura não era uma curvatura normal, uma curvatura pela idade. Essa curvatura era uma curvatura exagerada. Eu penso que essa mulher, ela era muito curvada. Imagine alguém, ela ter que andar assim. Imagine alguém, ela ter que se vestir assim. Imagine alguém ter que fazer as coisas de casa assim. Eu imagino que essa mulher sofria muito. Você já tentou dar 10 passos assim, ó? Eu não sei você, se eu dar 10 passos assim, no 9º eu caio. Deve doer tudo. Deve ser muito difícil. E essa mulher que vivia encurvada, com certeza, ela vivia também isolada. Porque essa mulher, por conta da sua enfermidade, ela era tida como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que está debaixo de uma maldição, porque ninguém consegue entender o caso dela. Essa mulher não tem facilidade em se locomover. Mas, queridos irmãos, esta mulher, ela vai tomar uma atitude diante das suas limitações. Eu gostaria que você preparasse um glória para o Senhor Jesus. Diante das suas limitações, vivendo as suas dores, enfrentando os seus problemas, sofrendo o isolamento, sofrendo dores horríveis e com dificuldade de se locomover. Mas se você for ler o verso de número 10, a Bíblia diz que a história dessa mulher é contada em um ambiente. Sabe aonde? Na igreja. Aleluia. Pastor, o senhor pode ir um pouquinho mais adiante para mim entender e glorificar com mais entendimento? Sim, eu estou querendo te dizer que essa mulher está sofrendo com dores, essa mulher tem problemas para se locomover, essa mulher vive um isolamento social, essa mulher não tem amigos e amigas, essa mulher convive com dores. Mas quando eu abro a minha Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 10, eu estou vendo essa mulher com todos esses problemas na igreja. Veja que contraponto à realidade de muitas pessoas que, para servir ao Senhor Jesus e para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a vida tem que estar dando tudo certo, o salário tem que estar caindo na conta, a geladeira tem que estar cheia, o casamento tem que estar equilibrado, os filhos tem que estar tudo na igreja, a conta do banco tem que estar gorda, a saúde tem que estar em dia. Mas essa mulher nos ensina uma coisa: os problemas que eu passo na minha vida não me afastam da igreja, não me afastam da casa do Senhor Jesus. É desse jeito mesmo que eu vou para a casa do Senhor, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra na minha vida. Olhe para cá, por gentileza. Você sabe o que é que essa mulher está falando? Essa mulher está falando assim: eu vou buscar a Deus com meus problemas e tudo. Você sabe o que é que essa mulher está falando? Os problemas que eu estou enfrentando não são maiores que a minha força de vontade de romper com as dificuldades
e ir para a igreja. Oh glória! Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque hoje eu estou pregando para algumas pessoas aqui que não era para você estar aqui. Hoje eu estou pregando para algumas pessoas aqui que não era nem para você ter vindo para esse culto, só Deus sabe como você vem. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que o nosso inimigo tem tentado de todas as formas para fazer essa pessoa parar, desanimar, estacionar e dizer: não vale a pena nem ir para a igreja por conta do que eu estou vivendo, por conta do que eu estou passando e por conta do que eu estou sentindo. Mas para vergonha do inferno, para vergonha do maligno, olha onde você está. Você pode não estar vivendo o melhor dia da sua vida, você pode não estar com o tanto de dinheiro que queria, você pode não ter a saúde que queria, você pode não estar com a família tão equilibrada como você queria, mas tem uma coisa: da quinta-feira, aonde você vai? Para a igreja. Da domingo, aonde você vai? Para a igreja. Mas como assim? Como assim o quê? Eu não adoro, não sirvo, não busco a Deus pelo que Ele pode me dar ou está me dando. Eu adoro, eu sirvo, eu busco a Deus pelo meu amor por Ele, pela minha gratidão por Ele. E acontecendo o que eu quero ou não, eu vou buscar e adorar e servir a Deus. Aleluia! Queridos, pastoreando a igreja, eu já vi tudo que você possa imaginar na sua vida. Pessoas que desaparecem da igreja, você vai atrás: você não está vindo para a igreja? É, pastor, o senhor sabe, eu estava desempregado, fiz a campanha quinta-feira da vitória, Deus abriu a porta, e a porta que Deus abriu foi tão boa que agora eu trabalho até tarde da noite. Não vou para a igreja mais. Ah, pastor, o senhor sabe, né? Eu estava com um problema no casamento, mas eu busquei a Deus, Deus mudou, meu Deus realizou tudo que eu queria, mas agora o meu esposo está dizendo: não te quero mais na igreja, não vou para a igreja. Ah, pastor, o senhor via que eu estava com um problema sentimental, mas Deus preparou um namorado para mim, e agora eu tenho que sair com meu namorado, tenho que passear com meu namorado, eu não vou para a igreja. Ah, pastor, eu estava doente, o senhor sabe, mas Jesus me curou, agora eu não vou para a igreja. Pessoas encontram todas as desculpas possíveis para não vir mais para a igreja, mas essa mulher estava dizendo assim: eu estou toda dolorida, eu sou mal compreendida por todo mundo. Irmão, de coração mesmo, seja sincero. Se você está aqui nesse culto e entra por aquela porta, uma mulher andando assim, ó, no mínimo vai chamar a sua atenção, no mínimo você vai dizer: misericórdia. Os mais espirituais vão orar e vão dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Ajuda essa mulher. Os mais religiosos vão dizer: essa mulher deve ter algum pecado, essa mulher deve ter algum problema, essa mulher deve estar amaldiçoada. Mas prepare um aleluia: neste dia era só mais um culto, era só mais uma liturgia, era só mais uma ministração. Todavia tinha um diferencial. O que, pastor? Dentro dessa igreja, dentro dessa sinagoga, estava o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que é poderoso para mudar realidades. Era para ser só mais um culto, se Jesus não estivesse nele. Eu posso profetizar uma coisa para quem quer receber: esse não é só mais um culto. Se você estiver focado no que o Senhor está dizendo, esse pode ser o culto do seu milagre. Nesse culto, queridos irmãos, o texto sagrado vai dizer assim, ó:
no capítulo 10, capítulo 13, versículo 11. E eis, agora eu queria que você redobrasse a sua atenção. Graças a Deus eu tenho um bom tempo, então eu vou com muita calma, porque o Senhor Jesus, Ele quer mudar a história de algumas pessoas aqui. Vou repetir, o Senhor Jesus quer mudar a história de algumas pessoas aqui. Olhe para cá então, para você entender a palavra de Deus. Olhe para cá. No capítulo 13 e no versículo 11, tem uma informação muito importante. Gente, qual era o problema dessa mulher? Ela era uma mulher encurvada. No versículo 11, o Senhor Jesus, Ele vai diagnosticar o problema dessa mulher. O texto vai dizer: esta mulher tem nela um espírito de enfermidade. Vamos de novo? O texto sagrado vai identificar o problema. E por que antes de fazer esse comentário eu pedi a sua atenção? Porque nós estamos vivendo em tempos, em dias, que o nosso inimigo, ele tem operado de forma sorrateira, sutil, imperceptível. Ele tem implantado dentro das pessoas vírus, bactérias espirituais, ao ponto dessas pessoas viverem problemas na vida, que quando são perguntadas dizem: eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não sei por que isso tem acontecido na minha casa, eu não sei de onde veio esse problema. Veja o que diz o texto: esta mulher tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, o problema físico, visível que essa mulher possuía, era oriundo, tinha origem de um problema espiritual. Deixei você pensando é proposital, porque você precisa tentar identificar a origem do seu problema. Existem esposos maltratando esposas porque acham que a esposa é a origem do problema. Existem pais maltratando filhos, filhos maltratando pais, achando que ambos são origem do problema. Existem pessoas que estão por um fio de abandonar o seu trabalho porque acham que o seu patrão ou colegas de trabalho é a origem do problema. Existem pessoas que já até pensaram em tirar a própria vida porque entendem que elas mesmas são a origem do problema. Eu estou pregando para algumas pessoas que estão vivendo problemas visíveis, físicos, e você não consegue entender e não consegue nem saber por onde vai começar a resolver isso, porque o problema é espiritual, é invisível. Em algum momento da sua vida, um problema invisível se alojou na sua vida e se tornou físico. O que eu disse ficou claro ou ficou difícil de entender? Se ficou claro, por favor, diga amém. Ok. Se ficou claro,
eu quero compartilhar com você como problemas invisíveis podem fazer parte da nossa vida, fazendo com que nós vivamos problemas visíveis e a gente não sabe como resolver. Tenta de tudo: psicólogo, psiquiatra, médico, advogado, juiz, ninguém dá jeito, porque o problema é visível, mas a origem é invisível. Então, eu anotei aqui algumas coisas, como por exemplo, o Salmo 38, verso 6, vai mostrar a nós uma forma de que possamos ficar encurvados com o problema espiritual. Veja o que diz o Salmo: estou o que, gente? Estou o que, gente? Eu queria tanto que todo mundo participasse para receber essa palavra. Estou o que, gente? Encurvado. Estou muito abatido. Ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Se você tiver uma Bíblia impressa e olhar a epígrafe, o título desse salmo, você vai ler o seguinte: Salmo de Davi pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É isso mesmo que você está pensando. Há muitas pessoas que vivem problemas horríveis e tentam de todas as formas resolver esse problema e não conseguem. Por quê? Pecado. Está vivendo na prática do pecado, está vivendo entregue ao pecado, e não tem como nós nos entregarmos ao pecado sem nos entregarmos para as trevas. Não tem como nós nos entregarmos às trevas sem nos entregarmos de braços ao adversário, o nosso inimigo. E não tem como andar com o nosso inimigo e também não viver debaixo de problemas horríveis, insolúveis, que possa te deixar encurvado. Eu vou chegar em outro ponto, mas eu quero primeiro quebrar essa maldição aqui na vida de algumas pessoas que têm reclamado de muita coisa, que têm tentado de tudo e que têm vivido uma vida de mal a pior, mas ainda não reconheceu que este problema em específico é oriundo de pecado, é oriundo de relacionamento com Satanás, é oriundo de malignidade. E enquanto não abandonar o pecado, enquanto não deletar o pecado, enquanto não virar as costas para o pecado, vai continuar encurvado, vai continuar com dores, vai continuar sofrendo, vai continuar perdendo e vai continuar como o salmista está dizendo: tudo em mim está doendo. Quando o salmista diz tudo em mim está doendo, ele está dizendo assim: nada está bom para mim. Queridos, por favor, acenda uma luzinha no seu coração. Quando você chegar ao ponto de dizer nada está bom para mim, busque a identificação de um problema espiritual. Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura da palavra de Deus? Você está tomando a Santa Ceia ou está faltando de propósito para fugir da ceia? Porque você pode fugir da ceia, fugir do pastor, fugir da igreja, mas de Jesus você não vai conseguir fugir. O problema precisa ser tratado, porque senão entra ano e sai ano e a sua vida não muda, e você vai querer colocar a culpa em todo mundo. Você recebeu a palavra profética em 2024 que 2025 seria o melhor ano da sua vida. Não foi. Você recebeu uma palavra em 2025 dizendo que 2026 seria o melhor ano da sua vida. Só será se você identificar onde está o problema e tratar ele. Mas
Essa curvatura não é oriunda apenas de pecado. Por isso eu estou dizendo que essa palavra, essa explicação é para algumas pessoas. A curvatura, as dores, uma pessoa encurvada, essa enfermidade também ela pode ser oriunda, primeiro, relacionamentos abusivos. Pessoas que tiveram relacionamentos abusivos, sofreram na mão de pessoas que tinham você como uma posse, como um objeto. Relacionamentos em que havia ameaças de morte constantemente. Relacionamento em que as pessoas eram obrigadas a ir em determinados lugares. Pessoas que eram obrigadas a fazer, a usar determinadas coisas. Um relacionamento abusivo faz com que pessoas guardem dentro de si mágoa e rancor. Segundo, traumas antigos. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram exploradas na sua infância, pessoas que sofreram com homens ou mulheres malignas, deixando uma ferida na sua alma, e hoje essas pessoas estão encurvadas, porque isso ainda está dentro de você. Terceiro, ressentimento, dores antigas, lembranças do passado, que todos os dias vem de novo ao seu coração, te ferindo e te fazendo estar encurvada. Depois, a ausência do perdão. Pessoas que não têm facilidade de perdoar, elas andam encurvadas, elas andam com uma ferida na sua alma. Pastor, isso que o senhor me falou aí tem tudo a ver com a minha realidade. É por isso que encurvada eu só olho para baixo. É por isso que eu não consigo olhar para o horizonte de possibilidades. É por isso que eu não consigo romper em área nenhuma da minha vida. A minha visão é só para baixo. Eu sou desmotivada com tudo, eu sou desanimado com tudo. Talvez exista um trauma antigo dentro do teu coração. Talvez esse trauma faça com que você fique ressentindo isso e te impeça de romper. Talvez essas dores antigas que você carrega te impede de acreditar que Deus pode mudar o teu futuro e pode mudar a sua realidade. Eu vim aqui como profeta de Deus para pregar para algumas pessoas que chegaram aqui encurvadas, nunca conseguiu dar nada certo, relacionamento dá errado, vai trabalhar, 2, 3 meses de trabalho, já sai do serviço, é mandado embora, não vive uma vida de comunhão dentro de casa, sabe, tudo o que vai fazer dá errado, e você está encurvada, porque você está carregando um monte de coisa dentro de você. Mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus para dizer uma coisa para você, é uma palavra profética. Todas as coisas que vieram sobre a sua vida ao decorrer de todos esses anos, que te deixou encurvada, bloqueada, que te deixou para baixo, olhando para baixo, sem perspectiva, todas estas coisas hoje está tendo um encontro com o Senhor Jesus, que está nesse culto e está falando com você. Levanta a mão para receber uma palavra que vem direto do coração de Deus para a sua vida. Aonde houver um trauma, ele vai ser arrancado. Aonde houver uma ferida, ela vai ser curada. Aonde houver um ressentimento, ele vai ser aplacado. Aonde houver alguém que ainda sofre com feridas do passado,
Essa mulher estava encurvada há 18 anos. Duas coisas eu percebo nesse texto. Número 1, é tempo demais sofrendo com um problema só. Você concorda? Gente, olhe para cá. Deixa eu te ensinar uma coisa para você não ser enganado pelo adversário. Você passar por muitos problemas na sua vida, muitos desafios, muitas situações adversas, é normal, porque Jesus te dá graça para vencer uma por uma. Um aleluia só. Então vou repetir. Viver problemas, intempéries, dificuldades, guerras, provações diferentes é normal. Até porque cada uma provação que se levanta e Deus te dá vitória, é a glória que sobe para os céus, para o Deus Todo-Poderoso. E cada luta que você passa serve para te amadurecer e te melhorar. Então a gente passa por um monte de coisas que a gente não queria passar, mas Jesus passa com a gente e dá vitória para a gente. Concorda? Mas tem uma coisa: viver um problema há 18 anos ininterruptos não é normal. Jesus quer quebrar uma maldição. Jesus quer romper com um ciclo vicioso. Você não aguenta mais sofrer. Você está carregando isso por 6 anos. Há 6 anos a sua história é a mesma, os problemas são os mesmos, as discussões são as mesmas, as acusações são as mesmas, os pecados são os mesmos. Assim diz o Senhor: é tempo demais para continuar vivendo essa realidade. Deus quer mudar essa situação hoje. A segunda coisa, por favor, agora triplique a sua atenção, porque eu estou pregando a palavra para a igreja, mas o Espírito Santo está falando com pessoas específicas, que só essa pessoa sabe. Número 2 que eu vejo nessa informação: ela estava com esse problema espiritual que se tornou físico há 18 anos. A primeira informação que eu recebo do Espírito Santo é que isso é tempo demais e é um alerta para saber que esse problema não é normal. A segunda informação é que se ela passa por esse problema há 18 anos, isto quer dizer que em algum momento da vida dela, ela não era assim. Porque se a Bíblia houvesse dito, essa mulher vive todas essas dores e traumas desde seu nascimento, ok, mas não é isso que a Bíblia está falando, e o Espírito de Deus está falando com alguém. A Bíblia está falando que essa mulher só vive esse problema há 18 anos. E se ela só vive esse problema há 18 anos, isso significa que em algum momento da vida dela, ela não era encurvada. Em algum momento da vida dela, ela andava com a cabeça erguida. Em algum momento da vida dela, os homens da sua cidade a desejavam um casamento, um matrimônio com ela. Em algum momento ela conseguia entrar dentro de uma loja de roupa para testar, para provar uma roupa, para sair de uma loja com uma sacola. Em algum momento essa mulher conseguia se olhar no espelho e passar uma maquiagem básica para ficar aparente. Em algum momento essa mulher desejou um namoro, um casamento. Em algum momento essa mulher teve acesso à sociedade. Em algum momento ela já foi bem aceita. Todavia, isso foi apenas um período na vida dela, porque depois disso, 18 anos para frente, foi só sofrimento. E eu estou pregando uma palavra específica, cirúrgica, para alguém que chegou para essa igreja e está dizendo assim: pastor, parece até que o senhor está falando comigo, porque eu já fui feliz, eu já sorri, eu já fui próspero, eu já tive sonhos, eu já fui cheio do Espírito Santo, eu já andei de cabeça erguida. Em um período da minha vida eu já vivi os melhores dias, foram dias de glória, mas de um tempo para cá é só sofrimento. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você dentro desse texto bíblico? Para as pessoas
da sua história, eu quero te dizer que o dono do tempo está nesse culto e a tua história ainda não acabou. Por favor, bata no peito e diga: a minha história ainda não acabou. Você pode declarar isso para você mesmo em espírito. Você pode fazer uma oração de pelo menos 30 segundos e dizer: não, eu não aceito isso. Eu sei o que é viver bem. Eu sei o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu sei o que é sentir a presença de Deus. Eu sei o que é tá cheio do poder. Eu sei o que é ter devocional com o Senhor Jesus. Eu sei o que é ter alegria da salvação. Se eu não estou vivendo isso não vai ser o fim da minha história. Isso vai ter um fim hoje. Deus vai mudar minha história. Deus vai mudar minha realidade. Deus vai mudar minha vida. Deus vai mudar essa situação. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: tua história ainda não acabou. O que você está vivendo hoje não é o ponto final. Você chegou num culto que Jesus está nele falando. Aleluia. Você pode adorar o nome de Jesus? Você pode adorar o nome de Jesus? Pois bem, queridos, dentro dessa realidade, esta mulher teve a coragem de ir para a igreja. Enquanto eu estou pregando, se não é, deveria ser. Para quem os irmãos estão olhando? Para o pastor? Normal, né? Isso é normal, natural. Você concorda comigo que exatamente nesse momento você não está enxergando o irmão de trás? Você concorda comigo? Você concorda comigo que a situação que essa mulher vivia talvez fazia com que ela tivesse por opção ficar sempre atrás? Sempre longe, sempre isolado, sempre distante. Você concorda? Todavia, num culto em que todos estavam olhando para Jesus, diz a Bíblia no verso de número 12: vendo ao Senhor, era mais ou menos assim: todos estão olhando para mim, mas eu estou olhando para você. Aleluia! Eu vou te entregar uma palavra, guarde ela no seu coração e vá embora com ela. Hoje, os olhos de Jesus olham dentro dos seus olhos. Glória a Deus. Hoje, o próprio Jesus te identifica. Aleluia! Os olhos de Jesus estão focados em você. Diga glória a Deus. Você tem coragem de dizer assim, ó: Jesus está olhando para mim. Se eu fosse você, eu preparava um aleluia muito grande. Sabe por quê? Repita comigo, diga: Jesus está olhando para mim. Olha para mim. O olhar de Jesus, meu filho, é específico e certeiro. Biblicamente falando, irmã Isabel, onde se encontra Jesus agora? Estevão o viu sentado à direita do Pai. Este lugar é o terceiro céu. Por favor, diga: terceiro céu. O céu em que nós enxergamos tem algumas camadas: atmosfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera,
acima deste primeiro céu, ainda há um outro céu, conhecido pela ciência como o céu das galáxias, o céu não visto por mecanismos humanos. E só acima desse segundo céu é o terceiro céu, aonde o Todo-Poderoso habita em glória, rodeado de anjos. Você conseguiu medir essa distância? Mas dessa distância, diz o texto para o seu coração, Jesus está olhando para você. Pastor, o senhor está querendo dizer que hoje, assentado à destra do Pai, no terceiro céu, Jesus olha de cima para baixo, a sua visão passa do terceiro céu? Sim. A sua visão passa do segundo céu? Sim. A sua visão chega até o planeta Terra? Sim. A sua visão passa por 8 bilhões de habitantes na Terra? Sim. A sua visão chega até o Brasil e passa por 260 milhões de habitantes? Sim. A sua visão chega em São Paulo e passa por 20 milhões de habitantes? Sim. A visão de Jesus chega em Campinas e passa por 1.600.000 habitantes? Sim. A visão de Jesus chega na casa do Pai no meio de 100 pessoas? Sim. A sua visão no meio de 100 pessoas está olhando só nos meus olhos? Sim. Você precisa declarar isso para o mundo espiritual ouvir, para você não esquecer. Bata no seu peito e diga: Jesus está olhando para mim. Agora, gente, diferente dos homens que apenas olham, quando Jesus olha para alguém, é porque Jesus vai contar a história dessa pessoa. Prepara um glória a Deus, porque quando Jesus a identifica, prepara um aleluia, diz a Bíblia, está até no texto, chamou-a a si. Aleluia. Como eu queria que você tivesse entendido essa verdade. Veja, Jesus identificou o problema e o texto diz: Jesus chamou a si. Era como que se Jesus estivesse dizendo: eu não vou só visualizar teu problema, eu vou trazer o seu problema para mim. Quando Jesus chamou ela para si, todo mundo que estava olhando para Jesus passou a olhar para ela. Agora tem uma verdade aqui: Jesus curou e chamou, ou chamou para curar? É uma pergunta. Jesus chamou para curar, ou curou e chamou? Eu tenho uma palavra aqui para uma pessoa que já era para ter batizado, que já era para estar casado, que já era para estar pregando, que já era para ser pastor, que já era para estar prosperando, mas está dizendo: eu ainda não estou preparado para ir até Jesus. Entenda uma coisa: você nunca vai conseguir se libertar para chegar até Jesus. Você nunca vai conseguir se curar para chegar até Jesus. Você nunca vai conseguir melhorar para chegar até Jesus. Está errado. Primeiro ele chama e é ele quem faz. Primeiro ele cura, primeiro ele chama, depois ele cura. Primeiro ele chama, depois ele liberta. Primeiro ele chama, depois ele transforma. Olha o que Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tudo que você precisa está em Jesus. É por isso que Ele está te chamando. Vem.
parar de pregar agora, eu vou só te dar as informações. Essa mulher chega, e a Bíblia Sagrada diz, preste atenção, olhe para cá, Jesus a viu, diga amém. Diga, Jesus me viu hoje. Jesus a chamou, diga glória a Deus. Diga, Jesus está me chamando. Agora olha o que a Bíblia vai dizer. Quando ela chegou lá na frente, Jesus parou de pregar. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus toca nela. Está todo mundo olhando. Está todo mundo sem entender nada. Mas o Rei dos Reis está com as suas mãos tocando nessa mulher. Oh glória! E se apenas o toque de alguém na aba do seu vestido já sai poder, imagine o toque dele na vida da pessoa. Oh meus irmãos, quando Jesus coloca a mão naquela mulher, parece que eu tenho a visão espiritual. Tudo que havia dentro daquela mulher alojado, o espírito que havia naquela mulher que trazia aquela enfermidade, saía como raios. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor Jesus toca, nenhum tipo de mal pode permanecer e prevalecer. O Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer: canto de quepia, márcia, calamanto que minécia. O Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer: hoje eu não vou só falar contigo. Calamanto que me assíria canderépia. Hoje você não vai só ouvir a minha voz. Canto de que minarassúria. Hoje eu vou tocar. Hoje eu vou tocar. Hoje eu vou tocar. Hoje eu vou tocar. Hoje eu vou tocar em você, minha filha. Hoje eu toco na tua vida, filho. Recebe o toque. Recebe o toque das mãos de Jesus. Eu estou olhando e estou vendo pelos olhos da fé Jesus passar por esses corredores, tocando na vida de pessoas. Eu estou vendo Deus mudar. Eu estou vendo Jesus lançar por terra todo espírito. Faça assim com as suas mãos, levante as suas mãos bem alto. Aleluia, levante as suas mãos bem alto. Se você está recebendo essa palavra vem com um peso de glória na sua vida agora. E a presença do Espírito Santo te toca agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Algumas pessoas não vão conseguir ficar com a mão levantada muito tempo, porque a presença de Deus vem com peso de glória. Algumas pessoas, assim como eu já estou vendo, vão chorar, porque Jesus está tocando. Algumas pessoas vão sentir seu corpo queimar, arder como que com febre. Não tenha medo, é a presença. Algumas pessoas vão sentir o caroço que estava
perspectiva de vida. E ela que entrou encurvada e humilhada, vai sair da igreja naquele dia de cabeça em pé.